Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra a tua palavra comigo, vamos acompanhar a palavra comigo no Salmo 29, versículo 10. Observa comigo aí, Salmo 29, versículo 10, está escrito assim, ó, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Meu irmão, nós, seres humanos, nós somos muito falhos. E assim, eu não digo de agora, da geração, só agora não, eu digo de toda a história. Acompanha comigo há 2021 anos atrás. A cada personagem da Bíblia, assim, vamos citar poucos exemplos, eu quero ser objetivo nessa palavra porque não é uma pregação. É apenas uma meditação, uma simples meditação para você e para mim. Observa que Pedro ali viu o que viu, mas num certo momento duvidou. Vem, Pedro. Ora, Pedro via Jesus sobre as águas. Vem. Ele andou sobre as águas, mas duvidou ali num certo tempo, começou a afundar. Nós podemos ver também em muitas outras passagens, né? Vamos colocar ali no Velho Testamento ali, aquele povo viu o mar vermelho aberto. Aquele povo viu o mar, literalmente o mar abriu e eles passou olhando para o lado. Não é que nós estamos passando mesmo, passaram e saíram do outro lado. Viu o inimigo ser abatido. Mas logo depois ali vocês podem observar que no deserto eles vieram também a duvidar e tal. E assim, eu poderia citar várias passagens, né? Porque vocês podem ver também, né? Que aqueles homens ali que viviam perto de Jesus ali, em certo momento eles falaram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Né? Em outro momento ali também eu vejo aquele homem ali falou assim com Jesus, me perdoa a minha falta de fé. Né, meus irmãos? E eu também posso observar que Jesus falou assim, ó, se você tiver uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, direis para esse monte, passa daqui para colar, e vai acontecer. Peraí, uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Ele está dizendo assim que a fé ela é tão poderosa, mas pode ver que às vezes falta isso em você, às vezes falta isso em mim, às vezes falta isso em nós. Às vezes o mais usado, o homem mais usado de todos os tempos. Você sabe o individual dele, você sabe a vida dele, você sabe os pensamentos dele, o coração dele, você divide a intimidade com ele ali. Não, você não divide, você não sabe. Você sabe o que se passa às vezes no coração? Assim, é muito estranho para a pessoa ver a pessoa sendo tão usada, sendo tão... Assim, e depois ver ela num momento assim de fraqueza, ver ela... Às vezes, vamos ser direto, um momento de falta de fé. A pessoa que tá assusta, que isso? Logo ele, Deus fala com ele. Mas é porque nós somos assim... E todo dia a gente tem que orar e alimentar mesmo da palavra, do jejum, da oração, da busca, dos cultos, da renúncia. E pedir a Deus que acrescenta-nos a fé. Porque nós temos variações. Às vezes hoje nós estamos lá em cima. Tem vezes que a gente está lá embaixo. Basta às vezes acontecer coisas na nossa vida para nós achar que Deus já abandonou nós. A gente começa a pensar, não, nada dá certo para mim, nada tá dando certo para mim. Será que Deus se esqueceu de mim? E aí, meu irmão, às vezes também começo a olhar a prosperidade do ímpio. Poxa, o cara vive xingando. Olha o ritmo de vida que esse cara leva. Olha o meu ritmo de vida. Olha a vida dele, olha a minha vida. A pessoa começa, né, olhar o ímpio, olhar as outras pessoas, comparar com ela.
Tem gente que entra num quadro de depressão, tem gente que entra num quadro de angústia, tem gente que entra num quadro de ansiedade. Tem gente que se sente sem direção, tem gente que se sente sem caminho, sem perspectiva de vida nenhuma. Entra em desespero, às vezes se afoga, se esconde atrás da bebida ou da droga, da prostituição e assim, consequentemente. Mas, meu irmão, não é isso que está dizendo a palavra do Senhor aqui no Salmo 29, versículo 10. Um versículo simples, mas assim, com conteúdo tão poderoso, se nós for observar. Porque está dizendo aqui, o Senhor se assentou sobre o dilúvio. Então, meu irmão, qual que é o dilúvio da sua vida nesse momento? Qual o dilúvio que você já passou? Qual o dilúvio que você está passando? Ou possivelmente, qual o dilúvio que você virá a passar? A Bíblia está dizendo que o Senhor se assentou sobre ele, que o Senhor é maior do que ele, que o Senhor é maior do que esse dilúvio. A palavra do Senhor está dizendo que Deus, ele é maior do que esse dilúvio que está passando sobre a sua vida, esse dilúvio que veio sobre a sua vida, esse dilúvio que já veio sobre a sua vida e deixou marcas até hoje, esse dilúvio que atualmente está na sua vida, esse dilúvio que possivelmente pode vir. A Bíblia está ensinando para nós que Deus está acima de todo dilúvio que vier sobre nós. O que a Bíblia me deixa claro aqui, meu irmão, o que a Bíblia me deixa ciente aqui, que sobre tudo que vier contra nós, Deus é maior. Nós temos que ter essa ciência, nós temos que ter essa consciência, que tudo que vier sobre nós, contra nós, a Bíblia está dizendo que Deus, ele é maior. Eu sei que parece que não vai dar para resolver, eu sei que parece que não vai dar para vencer, eu sei que parece que não vai dar para passar por essa, eu sei que falar é fácil, mas quando você está na situação aí que você vê, eu sei. Mas eu não estou falando por falar baseado nas minhas palavras, eu estou falando direcionado pelo Espírito Santo e baseado na palavra de Deus, onde que te garante, me garante que sobre tudo que vier contra mim, contra você, Deus é maior. Eu sei que dói. O mesmo salmista fala aqui, ó, no Salmo 41. Observa comigo o que ele fala. Em Salmo 41. No versículo 9. Salmo 41, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Observa para você ver. Ele não está falando assim, até o meu amigo de longe, meu primo de longe, meu sobrinho de longe, meu amigo lá dos Estados Unidos, que é conhecido meu de vista. Não. Davi está falando assim, até o meu amigo íntimo, até o meu próprio. Olha pra você ver, nossa, cara, que isso? Até o meu... Tem hora que a pressão tá tanta, tem hora que a turbulência tá tanta, tem hora que a cabeça tá... Tem hora que você tá de uma tal forma que você pensa assim, não é possível, não tem como acontecer mais nada de ruim, não é possível, não tem como... Mas aí vai lá, acontece, e assim, você fica pasmado, atônito, e você fala assim, até nisso o inimigo tocou, até nisso ele... Ou então você fala, poxa, até minha própria mãe, cara, se levantou contra mim, o calcanhar. Poxa, cara, até o meu irmão. E com isso bate uma tristeza na alma da pessoa, bate uma angústia, dá vontade, ela sente vontade de parar de viver.
Poxa, até a minha própria mulher, cara, se levantou contra mim, tá contra mim. Poxa, até meus próprios filhos, que eu lutei tanto para criar. Até meu próprio filho, que eu lutei tanto para criar, meus filhos que eu lutei tanto para criar, hoje eles estão se levantando contra mim, eles estão contra mim, eles estão de olho no meu dinheiro, eles estão de olho na herança, estão querendo que eu morra. E consequentemente, assim, você sabe que a Bíblia diz que nos fins dos dias o inimigo do homem será da própria casa. Assim, pode ser o da própria casa espiritualmente e pode ser o da própria casa biologicamente. Às vezes você fala, poxa, até o próprio pastor, poxa, até o próprio missionário, o obreiro, a obreira, pô, eu esperava de todo mundo, mas a irmã da igreja. O salmista está falando aqui que até o meu próprio amigo íntimo, que comia no meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Quantos calcanhar não tem se levantado no decorrer da sua vida? Quantos calcanhar? E esse calcanhar aqui pode ser não somente vindo da parte do ser humano, que nós não podemos focar no ser humano, porque nós sabemos que atrás daquele ser humano tem um espírito maligno agindo. Porque vocês sabem que a mesma Bíblia diz, nossa guerra não é contra a carne, contra sangue, não. Mas como eu estou te dizendo, pode ser que esse calcanhar não seja só um ser humano, um familiar, não. Esse calcanhar pode ser uma situação que se levantou contra você, um desemprego, uma enfermidade, uma doença. Qual que é o seu calcanhar? Qual que é o calcanhar que tem se levantado contra a sua vida? Que se já se levantou, que está se levantando atualmente, ou que possivelmente pode se levantar? Porque a palavra do Senhor é assim, passado, presente e futuro. E Ele é o mesmo Deus também, o de ontem e de hoje, Ele vai ser o de eternamente. Esse calcanhar pode ser uma situação, esse calcanhar pode ser uma circunstância. Não adianta, do começo da nossa vida até o fim dela, não adianta a gente achar que vai passar despercebido, não. Vai se levantar muitos calcanhar contra nós, diretamente, indiretamente, através do ser humano, através dos familiares, na igreja, aonde que a gente for, vai se levantar o calcanhar. E esse calcanhar, de novo eu estou te dizendo, pode ser circunstância, pode ser situações. Quantos calcanhar não se levanta para deixar a gente abatido, para deixar a gente triste? Quantas pedras não entram no nosso caminho? Você vence uma hoje, vence um hoje, e amanhã vem outro, e amanhã vem outro, e amanhã vem outro. Independente da sua situação, independente da sua classe, independente da sua posição, situação financeira, não, todo ser humano. Visivelmente, às vezes você pode olhar e falar, não, tá vivendo mil maravilhas, mas você não sabe o que está se passando aqui dentro, aqui na situação. Você não sabe. Todo ser humano vive isso. Todo ser humano, calcanhares e calcanhares, no decorrer da vida dele, se levanta. Às vezes uma depressão se levanta, às vezes uma angústia se levanta, às vezes uma ansiedade se levanta, às vezes um câncer se levanta, às vezes um tumor se levanta, às vezes uma hemorragia se levanta. Rabando e canto reviando as terras. Às vezes uma falta de emprego se levanta, neclamando e deblabasterá e codenais terracé. Às vezes uma traição se levanta contra nós. Mas eu quero te dizer que Deus é maior do que esse calcanhar.
Deus é maior do que esse câncer, Deus é maior do que essa angústia, Deus é maior do que essa depressão, Deus é maior do que essa traição, Deus é maior do que esse desemprego, Deus é maior do que essa porta fechada, Deus é maior do que essa tristeza, Deus é maior do que esse aperto no coração que você está sentindo aí, Deus é maior do que essa falta de direção, Deus é rebando e canto neviando as terras sé, Deus é maior, Deus é maior, Deus está acima desse dilúvio, Deus está sobre esse dilúvio, não importa qual dilúvio que vier sobre a sua vida, Deus é maior. Não importa qual situação e qual circunstância que vier contra a sua vida, contra a minha vida, nós temos que ter isso em mente, nós temos que pegar isso para nós temos que viver isso, não só por palavras, mas na prática, no pensamento. A gente tem que entender e bloquear o mal e falar, não, aqui não, mal, aqui não. Deixa eu te falar para você, Deus é maior, eu vou superar, eu vou passar por essa circunstância, eu vou passar por essa situação, eu vou vencer pela fé, sim, isso, pela fé que a sorte vai sorrir para mim. Eu tenho certeza, pela fé que a porta vai se abrir para mim. Não, eu não vou me preocupar à toa não, porque o diagnóstico do homem não significa nada. É Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida, é Deus que determina o tempo para cura as feridas, é Deus quem faz. Quem é o homem para colocar um ponto final onde Deus ainda não colocou? Sobre todo dilúvio que vier sobre a sua vida, sobre todo dilúvio que vier contra a nossa vida, sobre todo dilúvio que vier contra a vida da igreja, nós temos que entender que Deus, Ele é maior. Deus é maior do que essa situação, Deus é maior do que essa circunstância. E se você se apegar a Ele, se você acreditar nessa palavra, Ele vai te fazer superar esse dilúvio. Ele está acima. Ele está acima. A Bíblia está dizendo que ele se assentou sobre o dilúvio. Ele está acima de tudo e de qualquer situação que vier nos afligir. Eu termino. Lembra daquela passagem onde Jesus estava no barco com os discípulos e levantou? Olha aqui para você ver. Jesus estava dentro do barco junto com os discípulos e ali se levantou uma grande tempestade. Vamos trazer para a nossa palavra, se levantou ali um dilúvio. Agora, não é pelo fato de Jesus estar no barco que não se levanta dilúvio, não, que não se levanta tempestade. Então, muitas pessoas estão enganadas, achando que eu vou aceitar Jesus e vai ser um mar de rosa. Não, ele mesmo falou, vai ter aflição, tem de bom ânimo. Desde a antiguidade, o reino dos céus é tomado por esforço. Não é pelo fato dele estar no barco que não se levanta, não, que não vem dilúvio, não, pelo contrário, às vezes pode se levantar, mas ele é poderoso para te levantar, ele é poderoso para fazer você passar por isso, ele é poderoso para fazer você vencer. Ele dormia no barco. Os discípulos, a princípio, podiam pensar, estamos tranquilos, o mestre está aí, o mestre está no barco, estamos tranquilos, estamos de boa, o mestre está no barco. Só que eles não esperavam, de mesmo o mestre estando no barco. Vou fazer você entender. Mesmo Jesus estando na sua vida, mesmo Jesus estando na vida de alguém, no mar da vida, pode se levantar dilúvio, pode se levantar tempestade. Mas o que você não pode esquecer é que ele está no barco, está lá no fundinho. E que muitas das vezes, em situações da nossa vida, nós precisamos acordar ele. Como? Como acordarei? Como acordar? Com jejum, com oração, com monte, com Bíblia, ler Bíblia, escutar pregação, escutar louvor, ir aos cultos, ir na igreja, fazer campanha, buscar, guerrear, lutar, buscar a face de Deus. Na hora que os discípulos viram que a situação já não dava para eles mesmo controlar, poxa, nós não esperava essa, não. Jesus do barco com nós e levanta uma tempestade dessa.
Jesus, 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 como é que o senhor está dormindo, Jesus? Jesus, será que o senhor não está vendo o que eu estou passando? Não, Jesus. Jesus, será que você não está vendo a minha família se levantando contra mim? Jesus, será que o senhor não está vendo essa doença? Será que o senhor não está vendo esse câncer? Será que o senhor não está vendo esse tumor? Será que o senhor não está vendo essa situação financeira minha? Será que o senhor não está vendo essa depressão, essa angústia, essa tristeza? Jesus, será que o senhor não está vendo? Não, os discípulos chegou para ele e falou assim, que isso, numa situação dessa, o senhor dormindo? Jesus, acorda aí, como é que o senhor pode dormir numa situação dessa? Será que o senhor não está vendo? Será que o senhor não está vendo o que eu estou passando? Não, Deus, será que o senhor não está vendo o que eu estou passando? Não. E ele levantou e falou assim, vamos simplificar, vamos trazer para nós homens de pouca fé. Ô geração incrédula. Falta em nós fé, falta em nós acreditar nisso aqui, na palavra de Deus. Falta. Jesus, ele levantou e ele mostrou para aqueles discípulos. E ele mostrou para mim, ele mostrou para você que ele está acima de todo e qualquer dilúvio. Escuta o que eu estou te falando. Ele vai mostrar para você também que ele está acima desse dilúvio. Que ele se assenta sobre esse dilúvio. E não é hoje, não é amanhã não. É para sempre. Está escrito aqui, o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Para sempre. Ele se assenta sobre o dilúvio, sobre o mal, sobre o inimigo, sobre os demônios, sobre a fome, sobre a doença, sobre a escassez. Ele se assenta sobre tudo isso. Só que muitas das vezes nós não nos apegamos a ele, mas ele se assenta acima do dilúvio. Em toda e qualquer situação, Jesus pode dar um jeito. Não interessa até onde você foi, não interessa até onde você chegou, dá tempo de voltar, dá tempo de recuperar, dá tempo de restituir, dá tempo de reaver, dá tempo de se levantar, dá tempo ainda de ver a luz, porque Deus está acima desse dilúvio, Deus se assenta sobre o dilúvio e é perpetuamente. No salmo seguinte, no versículo seguinte, diz que o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. É uma profecia, é uma palavra liberada. Ele está dizendo, não importa quantos calcanhar já se levantou, quantos calcanhar estão se levantando ou possivelmente vão se levantar. Deus está dizendo para você, eu sou maior. Sobre tudo que vier contra a sua vida, sobre a sua vida, Deus é maior. Ele vai te dar força para passar por essa. Ele vai te dar força para vencer. Ele vai te dar força para sair dessa enfermidade. Ele vai te dar força para sair dessa depressão, dessa angústia. Ele vai te dar força para sair dessa hemorragia. Ele vai te dar força para sair do crime, das drogas, da bebida, da prostituição. Aqui está dizendo, o Senhor está acima de todo dilúvio. O Senhor está acima de toda coisa ruim que vier contra nós, o Senhor está acima, assentado perpetuamente. Sim, Ele está e Ele vai dar força ao seu povo. É Ele mesmo que vai dar força ao seu povo. Ele vai abençoar o seu povo com paz. Ele vai abençoar a sua igreja com paz. Recebe, meu irmão, em nome de Jesus, essa palavra. Sobre tudo que vier contra a sua vida. Lembra que você tem um Deus. Ele está na sua vida, Ele está no barco. E Ele vai acalmar esse dilúvio, Ele vai acalmar essa tempestade, Ele vai mostrar para você que Ele é Deus. Cala-te, vento. Aquieta-te. Aquieta-te, vento, cala-te, vento. Aquieta-te, mar, cala-te, mar. Aquieta-te, cala-te. E aquele dilúvio abaixou. A calmaria.
E verdadeiramente os discípulos testemunharam na vida deles que só o Senhor é Deus, que Deus é o Senhor. Sobre tudo que vier, sobre tudo que estiver acontecendo nesse momento, sobre tudo que vem acontecendo no decorrer da sua vida, se chegou a um ponto de você querer parar, de você querer desistir, chegou a um ponto de você querer chutar o balde, chegou a um ponto de você querer se matar, chegou a um ponto de você achar que estava tudo perdido, que está tudo perdido, você aceitou a situação, aceitou a doença, e Deus vem te falar aqui hoje, através da palavra dele, assim, e eu estou acima disso aí, eu sou mais do que isso aí na sua vida. Deus é mais, verdadeiramente. Muitos usam essa palavra, fala por falar, Deus é mais. Não, não. Verdadeiramente, Deus é mais do que essa situação, do que essa circunstância. Deus é mais. Ele está assentado sobre essa situação. Ele está assentado sobre os dilúvios da vida. Ele está assentado sobre as tempestades da vida. Ele está assentado. E Ele vai dar força a nós para nós passar por mais essa. Nós já venceu muitas, nós vamos vencer mais essa. Nós já superamos muito, nós vamos superar mais essa. E nós vai chegar na linha lá, nós vai chegar na linha de chegada, nós vai chegar lá. Nós vai chegar lá. Nem que seja arrebentado, machucado. Mas nós vai chegar. E lá, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E lá não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem lamento, nem depressão. Lá não vai haver mais não. Mas até nós chegar lá, eu sinto te informar que vai ter muitos calcanhar. Já teve, tem e vai ter muitos calcanhar. Para tentar parar nós, para tentar fazer nós desistir, para tentar fazer nós desanimar, para tentar fazer nós esmurecer. Vai ter. Mas eu quero que você lembre, que você guarde essa palavra no fundo do seu coração e no fundo da sua alma, sobre tudo que vier contra a sua vida. Lembra de uma coisa, Deus, Ele é maior e Ele vai te dar força para superar, Ele vai te dar força para vencer, Ele vai te dar força para guerrear, Ele vai abrir uma porta, Ele vai abrir uma porta. Reblavasturico nenu ne mandarabastevi andas terras. Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar jeito nessa situação. Deus está no controle, Ele não perdeu o controle, não. Deus está acima desse dilúvio. Deus está acima desse dilúvio, Deus está acima dessa situação. Um abraço, fica com Deus. Até a próxima.